Irmãos, mais uma vez, para quem chegou depois, bom dia e a paz de Cristo para todos. Amém. Eu faço parte da comunidade evangélica Vida Nova, lá em Brotas. Agora tem uma filhinha nascendo lá em Vila do Atlântico. Eu moro naquela região. Sou casado com uma mulher linda, Jeane Barreto. Tenho dois filhos, Felipe e Esther. Felipe de 8 anos, Esther de 5 anos. E sou muito feliz com minha família. Por isso que eu gosto de falar de família. É uma gostosura que eu tenho de falar de família. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filho meu, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe intercederá por ele. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Senhor, obrigado por essa palavra. Que hoje de manhã o Senhor continue compartilhando essa palavra nos nossos corações, Pai. Seja um tempo, ó Deus, glorioso, maravilhoso, um tempo de graça, um tempo, ó Deus, que o Senhor venha de maneira gloriosa continuar falando aos nossos corações acerca, Deus, de família, de criação de filhos. Que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado neste lugar, por nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava aqui, lembrei de uma historinha que me disseram uma vez, que tem tudo a ver com isso que eu vou falar hoje. Um filho chegou para o pai e perguntou para o pai: pai, qual o seu salário? Quanto é que você ganha por mês? O menino devia ter a idade do meu filho, né, que faz umas perguntas assim, que ele fica sem jeito. E o pai disse para ele quanto custaria o salário, quanto custava, quanto ele ganhava. Era uma cifra assim, muito elevada. E o menino pegou a calculadora e começou a calcular aquele salário do pai. E o pai não entendia, o porquê o menino estava fazendo isso. E ele foi lá em cima, pegou o porquinho dele, quebrou o porquinho dele, contou algumas moedas, fez um valor, disse: pai, eu consegui. O que foi que você conseguiu, filho? Eu consegui o dinheiro para comprar uma hora do seu tempo para você ficar comigo. Eu consegui, com as moedinhas que você me deu, comprar uma hora do seu tempo, porque é muito precioso o seu tempo. Você trabalha tanto, você faz tanto, você é tão ativista, que não tem tempo para mim. Então eu quero comprar esse tempo. Nós vamos ver o quanto procede essa história, né? Mas isso fala muito aos nossos corações. Eu queria falar hoje, baseado no texto que nós lemos, em um tema: família, onde os pequenos erros geram sérias consequências. Na família, os pequenos erros geram sérias consequências. Só para você não esquecer, queria que você repetisse comigo: família, vamos lá, onde os pequenos erros geram sérias consequências. Irmãos, essa história
vocês conhecem essa história do sacerdote, do sumo sacerdote Eli, uma história muito emblemática, conhecidíssima. Mas eu quero falar o quanto as falhas pequenas na família arruinam com a família no futuro. Não é? São aquelas falhas que você não imagina o quanto aquilo vai reverberar, e quanto aquilo vai influenciar, o quanto aquilo vai trazer tragédias, marcas negativas na vida dos nossos filhos. Minha mensagem hoje vai ser uma continuação desse fórum tão abençoado, não é? Então, o Eli, sumo sacerdote, era um homem muito conhecido, um homem privilegiado, um homem que foi um dos juízes mais próximos, mais prósperos da Bíblia, um homem que veio da linhagem de Arão, um homem cheio de futuro, cheio de perspectiva. As pessoas olhavam para Eli, e eu acredito que muitos jovens, poxa, como eu gostaria de ser filho desse homem. Um homem que honrava o Senhor, um homem que morava na casa do Senhor, prestava culto ao Senhor, queimava incenso em favor dos outros. Um homem que, gerou uma certa cobiça, no bom sentido, para o cargo que ele exercia. Um homem que olhava para os filhos dos outros e conseguia repreendê-los. Um homem que olhava para os filhos, para as famílias de Israel e conseguia dar direção, dar diretriz, mostrar o caminho, apresentá-los a Deus, né? Quantas vezes nós oramos tanto pelas famílias da igreja, pelas famílias dos outros, né? E esquecemos de interceder a Deus e apresentar a Deus a nossa própria família. Fazemos tanto pela família do vizinho, fazemos tanto pela família dos necessitados, aqueles que nós intitulamos como necessitados, e esquecemos da nossa própria família. Hoje vai a pergunta para você: como estão os teus filhos? Não precisa me responder, quero que você responda para você. Você sabe quais são os sentimentos sinceros que eles têm e que eles precisam conversar com você, e quais as aberturas que você tem dado para que esse diálogo seja estabelecido e para que gere a orientação, e a orientação gere o livramento? Você sabe por que os seus filhos passam mais tempo na televisão, mais tempo no WhatsApp, mais tempo no Facebook do que conversando com nós pais? Será que nós paramos um dia para pensar nisso? Esse tempo não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? Não tinha videogames, não tinha nada. Então Eli imaginou que os filhos iriam ser sucessores, e como foi por um tempo, né? do seu reinado, né? Sua função como juiz, e principalmente do sacerdócio, né? Então família onde os pequenos erros geram sérias consequências. Primeiro lugar, a criança de hoje será o adulto de amanhã. Meu Deus do céu, eu vim de Lauro de Freitas, de tão longe, para falar uma coisa tão óbvia para você. Eu acho que valeu a pena você me convidar para falar uma coisa. Quem não sabe que uma criança vai crescer e virar adulto? Misericórdia! Todo mundo sabe. Mas às vezes nossas mentes estão cauterizadas e nós precisamos ouvir algumas coisas repetidas, e é didático, né? A repetição, o aprendizado com a repetição é maravilhoso, né? Porque os nossos filhos de hoje serão os adultos de amanhã. Eu acho que o sumo sacerdote Eli esqueceu. Se ele estivesse aqui hoje, ele não teria errado tanto na criação dos filhos. Mas você está aqui hoje. Você ouviu o que nós falamos aqui. Você ouviu cada pergunta que foi feita. Então nós não podemos mais reproduzir erros que anteriormente nós reproduzíamos. Os nossos filhos não podem mais continuar sendo refém, né, de padrões de repetição das nossas gerações. Os nossos filhos vão crescer. Gente, foi ontem
que eu vi a carinha linda do meu filho, vermelhinha, ai meu Deus, que coisa, quase eu explodo de tanta alegria naquele hospital de Aliança quando meu filho nasceu. Já tem 8 anos. Já tem 8 anos. E meu filho assiste televisão e ele olha para mim assim, ele é tímido, né? A menina é um negócio sério, tem um polo e outro. É maravilhoso, é uma dinâmica legal, isso é muito legal. Porque esteve para quebrar todos os nossos paradigmas de criança formatadinha, né, almofadinha, estética, tudo pode lá. Eu gosto de criança também que se expressa como criança. E Felipe fica me perguntando, pai, por que aqueles homens estão se beijando? Irmãos, eu fico vermelho. Mas eu tenho que saber, esse menino está crescendo. Acorda, pai, seus filhos estão crescendo e estão precisando que você também mude. Como foi dito aqui? Acordem. Essas perguntas assim, elas vão virar rotina. Quanto mais você procura um casulo, quanto mais você procura se ausentar, menos informação ele vai ter da fonte verdadeira. Ele vai buscar informações em fontes equivocadas, fontes que não trarão nenhum benefício para os nossos filhos. Graças a Deus pelas escolas, mas já foi dito aqui, você não pode terceirizar a educação do teu filho para a escola. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola. Não podemos, não devemos. Olha, eu busco de todos os jeitos de proteger os meus filhos, guardar os meus filhos, mas eu não posso ser bobo. Os meus filhos vão ter contato com conteúdo, né, que são calientes. Os conteúdos são terríveis. E eu, como pai, Jeane, como mãe, tenho que pelo menos chegar para ele e falar daquele assunto, porque é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo para sempre. É melhor você, olha, Estezinha, 5 anos. 5 anos a pirradinha dela. Um dia eu acordei e ela foi para a nossa cama de manhã, né? Lugar de filho no quarto dele. Aí eu amo quando estava na minha cama às vezes assim, eita, que cheirinho gostoso, um abraço e tal. Eu não gosto, mas gosto. Depois eu explico a vocês por que eu gosto. E ela acordou, me acordou e fez, pai, olha a conversa da pirralha. Já deu um beijo na casada? Onde essa menina viu isso? Ela deu um beijo na casada? Aí a mãe acordou e ficou assim assustada. Eu disse, filha, quem é a casada? Mamãe ora. E eu fui dar um beijinho no rosto, ela não, na boca. Eu tive que dar um famoso selinho e ela aplaudiu, ficou toda eufórica. E todos os dias volta para a escola, pai, Michel quer que eu seja a casada dele, Arthurzinho quer que eu seja a casada dele. Eu digo, minha filha, quem mais quer casar com você? Porque tem que primeiro falar com o papai, para ver se o papai faz casamento. E eu não posso dizer para minha filha, para besteira, você não tem idade para isso. Poxa, eita, meu Deus, os pais estão com a cabeça desmalterizada, os filhos estão se atualizando e muito rápido, pais. Cuidado para a gente não depois estourar o leite derramado. Então, vamos correndo. A criança vai crescer, isso é fato. Seria bom que ficasse desse tamanho, uma delícia, né? Você que está aqui com qualquer coisa, mas vai crescer, vai criar barba. As mulheres vão ter sentimentos, os seios vão crescer, vai ter corpo de mulher, né? Vai ver um rapaz, o coração vai bater forte, vai mandar bilhetinho, porque tinha coisa da minha época. Vai mandar umas mensagens no WhatsApp, no Facebook, né? Então, nós precisamos entender que as famílias, principalmente as famílias da igreja, tem que ser um padrão de família que converse com os filhos, que não tenham esse distanciamento, né? Nós, infelizmente, queridos, se não tivermos cuidado, em nome da religião, nós alejamos nossos filhos. Muitas vezes
eu ouço pais frustrados, pastores, líderes de igreja, dizendo: o que foi que eu fiz para merecer que o meu filho se desviasse do evangelho? Foi o que eu fiz. Aí a pergunta que eu faço é: o que é que você não fez, deixou de fazer? Muitas vezes não é o que fez, deixou de fazer, não é? Nós queremos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus da maneira que inculcamos em nós, da maneira, pastor, que nós aprendemos, não é? Ou, gente, século 21, se atualiza em nome de Jesus. Vamos para frente em nome de Jesus. Amém, queridos? Ensine a palavra de Deus, mas não exija ao seu filho a espiritualidade que você tem na hora errada, né? Não imponha para eles pesos, né, religiosos, além, porque é farisaísmo. Você às vezes nem pratica, eu nem pratico. Nós queremos impor para os nossos filhos ser aquilo que nós não somos. Puxa, modelo falido. Muitas vezes nós olhamos para trás e foi o que eu fiz, é o que não fez, deixou de fazer, ou o que fez também. Segundo lugar, é melhor ter trabalho agora e descansar na velhice. Viu, pais? É melhor você ter trabalho agora com seus filhos, ter tempo para eles agora e descansar na velhice, do que ficar jogando tudo para cima agora, nesse ativismo louco, né? Igreja toma tempo e não é pouco. A gente tem que assumir isso. Eu, como pastor, tenho que assumir isso. Se fizer vontade, a gente tem que morar na igreja, né? Um dia um pastor estava na igreja, e aí chegou um casal com um menino. Aí o menino virou para o pastor e disse: pastor, será que tem um lugarzinho aqui nessa igreja para a gente? Eu digo: como assim? Você já faz parte da igreja? Não, nós queremos trazer nossos colchões para cá, porque o meu pai e minha mãe, quando chegam aqui, são outras pessoas. Lá em casa eles são hostis comigo, lá em casa eles gritam na hora errada comigo, mas aqui eles viram santo. Eu quero que o pastor me permita um quartinho aí, para que eu more com os meus pais, para que eu consiga ser eu mesmo na relação. Esse sumo sacerdote teve a amargura, a dor, a tristeza de ver os seus filhos perdidos dentro da igreja. A gente se preocupa muito com os desviados, e desviados para a gente tem uma nomenclatura. Aquele que se desvia do caminho do Senhor é sair da igreja. Engano. Muitos desses desvios saem mesmo, mas muitos estão dentro da igreja, angustiados, frustrados, e vem porque você obriga, e vem e vai porque não obriga, vai porque tem que dar exemplo, tem que ser exemplo, irmãos. Eu sou sumo sacerdote. Como você não vai, né, para a igreja, para congregar comigo, para estar ali do meu lado? Seu filho um dia disser assim: mas pai, eu quero ir para a praia, não é? Claro, gente, a gente tem que congregar, a gente tem que se relacionar. Igreja é lugar de crente mesmo, igreja é lugar de gente que precisa de conserto. Nós precisamos dessa comunhão gostosa, mas cuidado para você não arruinar sua família em nome da religião. Cuidado para nossas famílias não entrarem derrocadas em falência, porque nós defendemos tanto, entre aspas, o reino de Deus, que não olhamos, os nossos filhos estão se perdendo dentro da igreja. Quando Eli abriu os olhos para ver, foi tarde demais. Tarde demais. Os meninos já tinham se metido em tantas práticas pecaminosas que você já conhece, que não deu mais jeito. Não adiantou mais chorar pelo leite derramado, irmãos. Ainda tem jeito de nossos filhos serem referência para este mundo. Ainda há tempo, amém? Porque você e eu estamos vivos e com vigor. Eli estava velho e pesado, não sei se era corpo,
Fazer essa exegese aí para saber. Mas ele estava pesado, ele estava muito velho. E, irmãos queridos, a gente não precisa ser investigador para perceber o quanto Eli foi omisso na educação dos filhos que um dia cresceriam. Porque quando ele se manifestou para repreendê-los, os filhos não ouviam mais, não tinha mais jeito, já estavam completamente tomados pelo pecado, e Deus foi lá e os consumiu, os matou. E quando ele recebeu a notícia que os meninos tinham sido mortos, ele caiu na cadeira, quebrou o pescoço, morreu também. A nora dele estava grávida, morreu no parto. Que maldição! Que isso? A desobediência traz uma desorganização total na família. Quando nós invertemos os valores, o pecado entra e devasta. Quando nós não valorizamos os princípios familiares cristãos, o diabo entra e faz uma algazarra. Queridos, nada te garante que os seus filhos vão ser bênção só por estarem na igreja. Garante sim, se eles estiverem firmados em Cristo, e um pai e uma mãe que seja exemplo para eles. Igreja não é lugar de salvar filhos. O lugar de salvar filhos é na família. Quando você entra aqui é para você receber a orientação de Deus. Amém? É para você aprender mecanismos, mais ferramentas para educar esses meninos no caminho do Senhor. Meus amados, existe situações que a gente tem que ter contato um pouquinho mais para entender. Eu tenho dito lá em casa que uma das maiores bênçãos de Deus depois da salvação é uma família equilibrada. Eu estou fazendo formação em terapia sistêmica familiar. Eu amo trabalhar com família. E lá a gente atende, as famílias que chegam procurando atendimento, casais, filhos. E cada história, amados, que a gente percebe que há lares que são lares adoecidos. Lares adoecidos produzem filhos adoecidos. Não tem como um lar adoecido produzir filhos saudáveis. Lares adoecidos produzem filhos adoecidos. E quando eu vejo aquelas famílias, pessoas, muitas delas da alta sociedade, recebemos lá uma médica e uma advogada, a mãe e a filha, que nós tivemos que usar de total autoridade para que elas não se acreditem dentro do consultório. Que isso? Olha, o adoecimento instalado. E muitas vezes o adoecimento está presente. O pior de tudo, nós não enxergamos. Uma vez eu ouvi um pai na minha frente olhar para o filho e disse para ele: o meu carro. E o filho, ele obrigava o filho para a igreja. O menino, na adolescência, pegou o carro do pai para namorar. Sei lá o que foi que o menino pensou. E eu disse: você não entra mais no meu carro, porque no meu carro só entra o Santo do Senhor. Você que está sob a maldição do inferno por causa do pecado. E rapaz, deu um sermão do menino na minha frente. E eu fiquei estarrecido, sem saber o que dizer para aquele pai. Irmão, não deu outra. O menino hoje é um revoltado, não quer ouvir falar de igreja por nada deste mundo. O ativismo é livre uma pessoa tão presente nos cuidados da casa do Senhor, mas abandonou os cuidados da família, abandonou os filhos, abandonou. Eli poderia ter visto os filhos no início dos seus pecados, mas quando ele já soube, já estava devastado pelo pecado. Então é preciso nós reconhecermos que existe um caminho, e esse caminho não pode ser transgredido. É o caminho de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda eu cuidar da minha família.
para terminar, querido, criar filhos dá trabalho, não é pouco. Quem não quer ter trabalho, não tenha filho, porque criar filho dá trabalho, né, irmão? Você dá trabalho ou não dá? Dá. Mas eu não vivo sem os meus. Dá trabalho, mas pior era antes sem filho. Pior era antes sem eles, dá muito trabalho. Irmãos, eu atendo lá no núcleo de psicologia da UNIM. Eu peguei um caso com um jovem que ele veio com um trauma, uma fobia muito estranha, mas existe. Ele tem fobia a galinha, tem medo de galinha, pessoa que é sequelado por fobia que ele foi exposto na infância e instalou-se um trauma, né, fóbico de galinha. Rapaz, eu peguei alguns testes e tal para ver a questão da família. Na entrevista, no teste, quando eu peguei aquele teste, meu Deus, e na entrevista também, que família estruturada desse menino. E não é crente não, viu? Mas uma família exemplar. Não teve para onde eu corresse para escarafujar coisa que eu não achava. Um menino saudável emocionalmente, para cima, respeitoso, não é? Faz comida para a mãe quando a mãe sai para a rua, a mãe chega, faz comida para a mãe, obedece o pai. 22 anos, menino assim, pensa em uma pessoa. Eu fui procurar algumas ideias ali que pudesse justificar aquela saúde emocional toda. Não teve outra. Lastro familiar. Pronto. Aí tem outro caso que eu atendo de uma menina que tem transtorno compulsivo obsessivo, TOC. Quando a gente vai investigar, tudo começou ela sofrendo um bullying na escola. E eu perguntei para ela: quem amparou você quando você sofreu bullying? Quando alguém chamou você de neguinho com cabelo duro? Ela disse assim: quem? Ninguém. Cadê a família? Seu pai. Meu pai é um homem completamente ausente, alcoólatra. Minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a casa. E você recorreu a quem? A ninguém. Né? Quando os nossos filhos estão em apuros, eles tentam buscar os pais. E quando nos encontram, eles introjetam aquilo, eles recalcam aquilo e crescem pessoas traumatizadas. E muitas delas estão dentro da igreja sendo mal compreendidas, porque a família falhou, a família errou. Mas tem momentos que os pais fazem tudo certinho e o filho se perde. Não é regra. Mas faça a sua parte, amados. Faça a sua parte com dedicação, com amor, com empenho, com trabalho. Não sejam preguiçosos no cuidado com a família. Amém? E essa mensagem também é para você que ainda não tem filhos. Filho é bênção do Senhor. Dá trabalho, dá, mas eu disse, os meus eu não invento, nem dou, nem troco por filho de ninguém. Pode ter mais bonito do que o meu, com certeza tem mais inteligente, mas eles são os meus gênios. São meus, acabou. É igual a esposa, né? O marido. Dizer que não tem mulher tão bonita do que Jeane é mentindo. Mas é ela que é minha esposa. Eu não quero outra. Amém? Então, queridos, é melhor ter trabalho agora e descansar na velhice. Queria que você pensasse nisso. Tá? Tem aqui, eu acho que eu nem na metade, vou parar por aqui, por causa da questão de horário, mas pense nisso. Família, onde os pequenos erros geram sérias consequências. Tá? E criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Não descuide disso. É melhor ter trabalho agora e descansar na velhice.